tempo. O tempo é uma relação muito particular e é sobre isso que eu quero falar hoje. Quando eu era criança, o tempo para mim ele era infinito. Eu não tinha a percepção do fracionamento do tempo, não na minha vida pessoal. Claro, eu tinha horário para ir para a escola, tinha horário para acordar, fazer as refeições, mas isso era algo externo a mim. Vinha alguém e me demandava, você precisa acordar, você precisa ir para a escola. Internamente, o tempo era infinito, eu lembro dessa sensação. Eu achava que todas as férias de verão iam ser iguais, e todo começo de ano na escola ia ser igual. Enfim, isso começa a mudar na adolescência. Na minha adolescência, tinha 3 grandes blocos onde eu dedicava todo o meu tempo. Era minha casa, família, a escola e meu grupo de amigos, minha turma, não é? E a relação de tempo que eu me dedicava entre essas 3 coisas, na verdade, alterava drasticamente a minha percepção de felicidade. Quanto mais tempo eu pudesse ficar com a minha turma, mais feliz eu estaria. Eu queria usar todo o meu tempo para estar com eles, não é? Então, o tempo em casa era um tempo da necessidade, era tomar o banho, era dormir, era comer, era eventualmente estudar, e mesmo assim às vezes eu tentava ir para outro lugar, para casa de algum amigo, alguma amiga para estudar, estudos em grupo, amava, porque ia ser na casa de alguém, ia ter lanchinho, e a gente ia conversar e tudo, né? E o tempo da escola, se a turma estivesse na escola, potencializava isso, não é? Então, durante a adolescência toda e uma parte do começo da minha juventude adulta, houve justamente essa relação nessa fração em 3 pedaços. Né? O meu tempo estava dividido nesses 3 pedaços. E a equação de tempo nesses 3 pedaços fazia com que eu me sentisse justamente mais feliz, mais alegre ou mais triste, às vezes até me sentindo excluída do mundo, porque eu estou muito tempo estudando, muito tempo com a família, e aí, portanto, eu achava que o mundo estava acontecendo sem mim e minha vida estava ficando para trás, né? Então, essa dimensão de tempo era essa percepção. Aí veio justamente aquele rolo compressor da vida adulta, moderna, contemporânea, urbana, e a carreira, e a profissão, e um casamento, e filhos, e as demandas de filhos, e as demandas do trabalho, e o crescimento, e as questões internas domésticas, e os relacionamentos. Eu sei que mais de 2 décadas da minha vida, a verdade é que o tempo me escapou pelas mãos. Eu não dimensionava mais as coisas no tempo. Era um fazer de atividades infinitas e incessantes. Eu precisava dar conta de todas as coisas que aconteciam. Levar um filho no médico ao mesmo tempo que atender um cliente, lembrar de pagar a conta d'água, passar no supermercado para providenciar alimentos e dar conta das relações. E isso foi indo durante mais de 2 décadas, quando eu tive o olhar, né, e a compreensão que eu não tinha mais tempo. Eu não tinha mais tempo no meu dia a dia para nada. Eu não percebi ao longo desses 20 anos que eu não tinha mais tempo para nada. Na verdade, eu abri mão de entender pela própria dinâmica da vida, não foi um ato consciente. As coisas foram indo e eu simplesmente fui tentando me ajustar a elas e eu perdi a conexão e a relação com o meu tempo, que é algo que a gente não costuma pensar. A conexão e a intimidade que a gente deve ter com o nosso próprio tempo. E o que aconteceu nesses últimos poucos anos, vamos pensar 3, 4 anos para cá, eu comecei a flertar com o meu tempo de novo. Disse, o tempo, vem aqui, vamos ficar próximos de novo, não é? Eu quero chegar perto de você. E eu comecei a estabelecer uma pequena brincadeira comigo mesma e o meu tempo. Eu falo brincadeira porque a minha vontade é trazer isso de forma leve para a minha própria vida. Senão eu entro nas fórmulas anteriores que solaparam a minha condição de organizar de forma prazerosa
e eficiente uma agenda pessoal. Então, o que eu faço? Né? Eu não faço isso todo dia, eu faço quando eu estou inspirada e eu entro então numa outra esfera, que é uma esfera de inspiração, de vontade e de uma relação prazerosa com a vida. Eu pego o meu celular, às vezes eu faço isso pela manhã, às vezes eu faço no meio da tarde, à noite, não há uma fórmula. Mas eu sinto a vontade, eu entro lá no cronômetro do relógio e eu estabeleço e nomeio. Eu vou levar, por exemplo, 15 minutos para lavar a louça, meia hora, 30 minutos para rever alguns e-mails, eu quero assistir um filme, vai durar 1h30, eu quero tomar um banho e relaxar um pouco, eu coloco meia hora, e eu coloco ali no cronômetro vários nomes, não é? Várias funções, atividades que eu escolho de forma absolutamente livre com aquele tempo que eu estou ali disponibilizando para fazer isso. E eu começo essa brincadeira, então eu escolho o que fazer, por exemplo, lavar a louça 15 minutos, e eu clico em cima daquilo e eu vou brincando com o meu tempo. É uma relação, para mim, que fica brincalhona, que fica prazerosa. E às vezes eu termino antes. E o que isso tem me trazido no final das contas? A percepção, de novo, né, do fracionamento do tempo. Isto para mim não tem sido uma prisão. Isso tem sido uma relação e um resgate da intimidade, ou talvez nem resgate, né? A criação de um novo tipo de intimidade com o meu próprio tempo. E perceber que eu posso usar sim do meu tempo de uma maneira qualitativa, efetiva e mais eficiente, de uma forma que eu nunca tinha pensado em fazer. E aí, o que eu chego? Eu chego no final dessa conversa entendendo que eu posso ressignificar tremendamente o meu tempo. E como é que eu ressignifico isso? Primeiro, eu vou tendo a percepção de quanto tempo eu levo para efetivamente fazer aquela coisa. E quando eu estou fazendo aquela coisa, eu estou fazendo só aquela coisa. Então, se eu vou lavar a louça em 15 minutos, aqueles 15 minutos são da louça. E eu estabeleço a minha relação com aquele momento, que fica um momento até de higiene mental, de perceber se eu estou lavando corretamente, se está adequadamente, e eu consigo liberar isso. A irritação que eu tinha na adolescência das atividades domésticas e que depois passou que nem um rolo compressor na fase adulta, porque eu simplesmente tinha que fazer as coisas, hoje eu tenho essa retomada de fazer coisas que eu fazia antes, mas agora com um novo sabor. E aí, então, isto vai sendo redimensionado. E eu acabo entendendo no final que talvez eu tenha tempo para fazer as coisas que eu estou adiando há muito tempo, porque eu digo que não tenho tempo. Talvez eu não tenha mesmo tempo. E se esse for o seu caso, então a ideia é, eu não vou me culpar por eu não ter este tempo, porque eu percebi, porque eu retomei essa intimidade com o meu tempo e percebi que agora eu não disponibilizo. Então, eu não vou me culpar, eu vou parar de me judiar com isso. Ou talvez eu entenda que eu tenho esse tempo e eu vou inserir isto dentro desse meu novo fracionamento e dessa ressignificação. E além de ressignificar e melhorar a qualidade do tempo que eu uso, é também uma nova compreensão para entender que 2 ou 3 minutos são valiosos. Então, aquele rolo compressor das tarefas incessantes que não param nunca no nosso dia a dia, com vida de família, profissional, com as obrigações, com as correrias todas, fora as surpresas que acontecem ao longo do dia, é conseguir entender que 2, 3 minutos são valiosos para telefonar para aquela pessoa que a gente gosta, para ter aquela conversa. E eu tenho tido surpresas maravilhosas por eu dedicar uma fração do meu tempo para as relações de afeto, inclusive comigo mesma, para eu deitar no sofá e ler o livro e ouvir a música e assistir o programa ou o filme que eu quero. Será que na semana inteira eu não tenho 1 hora para isso? 1h30? Conforme eu estou
avançando nessa brincadeira de fracionamento do tempo, eu tenho descoberto coisas incríveis que eu posso fazer com o meu próprio tempo. E aí, vamos brincar com o tempo?